Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje vamos conversar sobre uma mudança muito importante na periodontia, a nova classificação das doenças periodontais e perimplantais. Essa atualização foi proposta em 2017 pela Federação Europeia de Periodontia e pela Academia Americana de Periodontia e trouxe uma visão mais moderna e detalhada sobre como entendemos e diagnosticamos essas condições. Se você é estudante, se você está revalidando, se você é profissional da área ou simplesmente é curioso sobre a saúde bucal, esse conteúdo vai te ajudar a compreender melhor como é essa classificação e como ela impacta o dia a dia clínico, tá bom? E por que temos uma nova classificação? Ela mudou pela necessidade de padronização internacional, integração de evidências científicas recentes e por inclusão das doenças periimplantais. Bom, para facilitar a compreensão, eu preparei um esqueminha que resume os principais pontos da nova classificação periodontal, assim fica mais fácil visualizar como ela está organizada e quais são as mudanças mais relevantes. Bom, a classificação vai partir com as condições e doenças periodontais e condições e doenças periimplantais. Dentro das condições e doenças periodontais, vai existir três categorias: saúde periodontal, periodontites e outras condições que afetam o periodonto. Então, pessoal, dentro da saúde periodontal e condições e doenças gengivais, vamos ter saúde periodontal e saúde gengival, e gingivites induzida pelo biofilme e condições gengivais não induzidas pelo biofilme. Quando será saúde periodontal? É na ausência de inflamação nos tecidos periodontais e pode ocorrer em periodonto íntegro ou reduzido. Já a gengivite induzida pelo biofilme, ela vai ser uma gengivite comum, reversível e sem perda de inserção. Agora, nas condições gengivais não induzidas pelo biofilme, aqui vamos ter condições genéticas, infecções específicas e doenças imunológicas, reações e fatores exógenos, tá bom? Então, como já disse, na gengivite a inflamação é restrita à gengiva. Nesse estágio, não há perda de inserção ou destruição óssea, e por isso é considerada uma condição reversível, desde que é tratada corretamente com higiene e acompanhamento, tá bom? Mas se a gengivite não é controlada, a inflamação pode se aprofundar. E nesse ponto que passamos para periodontites, que é a infecção que atinge os tecidos de suporte do dente, como o ligamento periodontal e osso alveolar. Aqui no esquema está dividido, né, em periodontites propriamente dito, doenças periodontais necrosantes e periodontites como manifestação de doenças sistêmicas. Assim é como dividem na classificação, tá bom, pessoal? A periodontite propriamente dita, ela vai ser dividida em estágios de 1 a 4, além dos estágios que temos a gradação A, B e C, mas a gente vai falar disso mais para frente, tá bom? Até aqui vimos como a gengivite pode evoluir para periodontites, mas é importante lembrar que existem outras condições que também afetam o periodonto e que fazem parte da nova classificação. Vamos dar uma olhada em ela. Quais são? Aqui vamos ter condições sistêmicas, abscessos periodontais e lesões endoperiodontais, condições e deformidades mucogengivais, forças oclusais traumáticas e fatores relacionados ao dente e à prótese. Então, bora falar da periodontite propriamente dita. Ela é uma doença inflamatória crônica que leva à destruição progressiva dos tecidos de suporte dentário, ligamento periodontal e osso alveolar. E a classificação de 2018 trouxe critérios objetivos organizando a doença em estágios de gravidade e complexidade, e graus, velocidade e progressão de fatores de risco. Então, vamos detalhar os estágios da periodontite. Eles foram criados para indicar a severidade e a complexidade da doença, ajudando no diagnóstico e no planejamento do tratamento, tá bom? Então, no estágio 1, temos a periodontite inicial.
Aqui a perda de inserção clínica é leve, de 1 a 2 milímetros, e a perda óssea é mínima. Muitas vezes o paciente não percebe sintomas, mas já existe um dano estrutural. É um ponto de alerta, tá bom? No estágio 2, a periodontite é considerada moderada. A perda de inserção chega a 3 ou 4 milímetros e a perda óssea já é visível em radiografias. O paciente pode começar a notar sangramento mais frequente e até mobilidade leve nos dentes. É um estágio que exige intervenção para evitar a progressão. Já no estágio 3, entramos na fase avançada. A perda de inserção é de 5 milímetros ou mais, e a destruição óssea compromete a função mastigatória. Os dentes podem apresentar mobilidade significativa e até perda, né? Aqui o impacto na qualidade da vida é evidente. E por fim, o estágio 4 representa a forma mais grave da periodontite. A perda extensa de inserção e suporte ósseo, mobilidade severa e múltiplos dentes perdidos. O tratamento é complexo e muitas vezes envolve reabilitação protética ou implantes. Esse esqueminha aqui, pessoal, eu sugiro para vocês decorar porque ele costuma sair muito em provas, tá bom? Mas também ele não é importante só para as provas. Os estágios não são apenas números, eles nos ajudam a entender a gravidade da doença e planejar o tratamento de forma personalizada. Depois de entender os estágios da periodontite, precisamos falar sobre os graus de progressão. Eles não medem a severidade, mas sim a velocidade com que a doença evolui e os fatores de risco que influenciam nesse processo. No grau A, temos uma progressão lenta. O paciente apresenta perda de inserção mínima ao longo dos anos, sem grandes fatores de riscos associados. Esse é o perfil de quem mantém boa higiene e não tem condições sistêmicas importantes. No grau B, a progressão é moderada. Aqui já vemos uma perda de inserção mais consistente ao longo do tempo. O paciente pode ter alguns fatores de risco, como tabaquismo leve ou controle irregular da higiene oral. E ele é o grau mais comum na prática clínica. Já no grau C, a progressão é rápida. O paciente apresenta perda de inserção significativa em pouco tempo, muitas vezes associada a fatores de riscos importantes, como tabaquismo intenso ou diabetes mal controlado. Esse grau exige atenção especial porque a doença pode avançar de forma agressiva. Portanto, enquanto os estágios mostram o quanto a doença já avançou, os graus indicam a velocidade e os riscos de progressão. Então, resumindo, o estágio 1 vai ser leve, estágio 2 moderada, estágio 3 severa e o estágio 4 avançada. Nos graus da periodontite, o grau A, lenta, o grau B, moderada e o grau C, rápida. E é isso, pessoal. Se você gostou desse conteúdo de hoje, não se esqueça de dar like, se inscrever, compartilhar para continuar recebendo conteúdos de saúde bucal, tá bom? Até mais!